E pode abrir a sua Bíblia nessa referência que está aqui, ó, Isaías 44, versículo 18 e 19. Desculpa, Isaías 43, versículos 18 e 19. É o texto que nós leremos. O 19 está fácil aí, pastor? Você está subiando de pancana, né? Mas vamos lá. Tá, Isaías 43, 18. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Não fiquem lembrando. Eis. Amém. Pode sentar no seu lugar. Esta é a referência deste mês. É o mês do recomeço. Esta referência, ela vai nos ensinar muito a confiar e a depender de Deus em situações que muitas vezes fogem do nosso controle. A gente, quando fala em recomeçar, a gente está falando também em desafio. A gente está falando em desafio de passar por cima de muitas coisas. E muitas vezes, quando se trata de família, o que dificulta para recomeçar é que às vezes o orgulho fala mais alto do que o amor. É que às vezes o perdão fala mais alto do que a arrogância de querer ter razão. E muitas vezes, quando a gente vai caminhando, a gente encontra muita gente que por alguma razão parou o que estava fazendo. Por alguma razão parou de lutar pelo seu sonho. E dentro desta palavra, eu quero conversar com vocês hoje, nesta noite, sobre um exemplo de alguém que aprendeu a lutar. Irmãos, e a cada ano que vai passando, a gente vê a nossa necessidade e a urgência que a gente tem de lutar por aquilo que a gente quer. A urgência que a gente tem de não desistir de família. Esta semana, na segunda-feira, a gente estava em casa, o pastor tinha saído para fazer sacolão, eu estava com as meninas e as crianças, e chegou no grupo da família do pai deles um pedido de ajuda de uma pessoa que não tinha nada para comer em casa. E uma coisa que eu prezo muito, e quem caminha conosco nesses 12 anos, que tem gente aqui que estamos juntos há 12 anos, sabe o que eu estou dizendo, que não é da boca para fora. Que se tem alguém aqui na igreja que passa necessidade, se tem alguém aqui que não tem o que comer, se tem alguém aqui que não tem gás em casa, que está sem água ou sem luz, é porque eu não sei. Até onde eu sei, até onde o pastor sabe, ninguém aqui na igreja fica passando esse tipo de necessidade, porque eu não acredito no evangelho que é só de receber. A mão que você estende para dar é uma, para receber é uma, mas a que você estende para dar tem que ser a outra. E esse evangelho é o que Jesus ensinou, é de cuidar uns dos outros mesmo, de sermos uns pelos outros. E não tinha nada a ver conosco, não é uma pessoa aqui da igreja, ela disse que não tinha o que comer em casa. Eu fazendo almoço, irmãos, falei, filha, peraí, fui dividindo as coisas que tinha lá em casa, e eu falei, vai levar agora, mãe, vamos amanhã, a gente ajuda. Falei, não, a fome não espera, vai levar agora. E dentro desse grupo, uma pessoa que é também da família, falou assim, larga esse homem, deixa ele virar mendigo, deixa ele ficar, larga esse homem, você não merece isso. Em momento algum a esposa estava dizendo que queria largar o marido, mas é mais fácil largar do que lutar, porque ele é viciado, e não é tão fácil, é somente desistir do marido, do filho, do irmão. E aí a gente fala em recomeço, e a gente olha para a vida de Isaac, por exemplo, e é sobre não ser fácil que nessa noite eu quero conversar com vocês. Nós cremos de verdade nessa palavra de que o Senhor está fazendo uma coisa nova e que já está acontecendo. Só que as coisas, irmãos, nos dão trabalho. E a gente precisa lutar e acreditar de verdade que a bênção de Deus está sobre nós e que o poder dele sobre nós nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que Deus não nos chamou para ser igual o treinador lá, que eu já não gosto de boxe. Pensa numa coisa que eu não gosto. E pensa em uma pessoa que gosta de ver essas lutas, é o pastor. Eu viro para lá e falo, nós tem sangue demais, já estou... E aí eu fico vendo a humilhação, Adriano, quando o treinador joga a toalha ali dentro do ringue. É uma humilhação muito grande quando uma pessoa joga a toalha. É a hora que ele falou, eu estou desistindo aqui, eu não tenho mais nada para fazer.
É uma humilhação muito grande que aqueles caras que vão ali lutar, eles treinaram muito, eles se esforçaram muito. E ninguém entra no ringue ou no campo de futebol, em qualquer outro lugar, para perder. Se você joga bola, eu tenho certeza que quando você sai de casa para jogar bola, você sai falando, hoje meu time ganha, porque hoje eu estou podendo, hoje eu estou dando conta, hoje eu vou fazer uns treinos. Você já vai lembrando do goleiro, não, ele fica mais para a direita, eu vou jogar para a esquerda, é hoje que eu arrebento. E às vezes você volta arrebentado e não foi gol nenhum, com todo respeito. Aí o jogador tudo sobre, nós vamos orar depois do culto, ungir as chuteiras, ungir os pés aí. E a gente tem que lutar. E essa luta, irmãos, ela vai requerer de você e de mim o tempo todo, vai exigir de nós esforço. E além desse esforço, aliado a esse esforço, a gente precisa crer que Deus está conosco. E não é porque Deus está conosco que não tem dia mau. Não é porque Deus está conosco que tem hora que dá tudo errado. Não é porque Deus está conosco que você vai ouvir sim o tempo todo para as suas orações. E aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus. E quando a gente pensa em Isaac, Marcos, o ambiente que ele morava era péssimo. O ambiente que ele morava era péssimo. Se você trabalha num ambiente que é péssimo, você vai me entender. O desânimo havia contaminado todo mundo em volta de Isaac. E aí, se você não é forte em Cristo o suficiente, o desânimo dos outros te contamina. Começa a conversar todo dia com uma pessoa que está desanimada, com uma pessoa que fala, não, você viu, não vai dar certo não, você vai tentar, não vai dar certo, você não está vendo as coisas, que mundo que você vive, o que você vai tentar, não vai dar certo. Isaac vivia num ambiente assim, todo mundo à sua volta estava desanimado, o ambiente era péssimo, os vizinhos todos reclamavam porque fazia tempo que não chovia, e a gente está falando de um povo que vivia da agricultura, e a seca era tão grande que não tinha mais água. Não tinha água, irmãos, agora é para beber. Eu não estou falando, a pastora Cecília um dia me comentou conosco que ela costuma mandar roupa, não sei se ainda manda, para uma cidade, se não me engano, chama Nova Lima, que é longe daqui, não é essa Nova Lima aqui não. É Nova Lima, pastora, acertei o nome, né? E que aí ela leva um tanto de roupa, Deia, para lá, porque lá ninguém consegue ficar lavando roupa, porque não tem como lavar, eles vão usando a roupa até que eles tiram e jogam fora. E aí a gente vai olhando, imaginando a terra no tempo de Isaac, quanta gente ali, Tiago, que fracassou tentando sobreviver. Eu não estou dizendo que fracassou no empreendimento, eu não estou dizendo que fracassou numa nova jornada, numa nova modalidade, não. Eles fracassaram e muitos morreram tentando sobreviver, porque não tinha mais água, não tinha mais o que fazer. E aí Isaac está ali. E ele é o Isaac que era filho da promessa. Ele é o Isaac que Deus prometeu para Abraão. E esse cara aqui, Eric, eu podia falar assim, puxa vida, Deus, eu sou o filho da promessa, meu pai me esperou tantos anos. Isaac sabia da história toda. E agora você não vê Isaac reclamando de nada. E além dessa crise, além da seca, além das adversidades todas, Isaac, ele sentiu tudo que qualquer um dos homens que estão aqui já devem ter sentido. Isaac sentiu o que é ter família e não ter dinheiro para manter a família como ele queria. Porque não é tão ruim a gente não ter uma coisa, é ruim a gente não ter para dar para os nossos. A gente se vira sem muita coisa, não é verdade? Mas você sabe, claro que você sabe, eu sei, todo mundo sabe, o que é um filho falar assim, mãe, me dá isso assim, assim. Pior que o filho é só o neto. Irmãos, a gente só não faz coisa errada, mas pior que um filho é o neto. É o neto falar com a gente assim, vô, me leva na galagem de baixo para chutar bola. Vó, eu estou precisando tanto nadar. Outro dia eu pego a Isabela lá suspirando. O que foi, minha filha? O que você tem, vó? Eu preciso muito de água. Eu vou buscar. Não, vó, não é isso. Não, eu preciso muito nadar. Aí aquilo acaba comigo. Irmãos, agora Isaac está ali numa terra que não tinha nada. E quanto maior a crise, menos amizade você tem. Você já percebeu isso? Quanto mais problema,
Observa o seu ambiente de trabalho. Se surgiu uma crise nele, os amigos são poucos, porque cada um vai querer defender seu lado, cada um vai querer defender o seu emprego. Isaac estava assim, e ele sentia na pele agora o que qualquer um de nós, Silvio, podemos sentir. Ele sentia naquela época a inveja dos filisteus, e só quem convive com invejoso é que me entende. Irmão, a Bíblia diz, eu não lembro a referência, tem uma tradução que fala assim, Érida, que o invejoso não dorme pensando na maldade que ele vai fazer no dia seguinte. Olha que coisa terrível, a pessoa não dorme pensando na maldade do dia seguinte. Isaac estava lá junto com os filisteus, e os filisteus o invejavam. Isaac estava ali e ele foi rejeitado pela autoridade política da época. E aí, além da inveja dos empregados, o rei o mandou embora. Irmãos, na hora que a coisa fica difícil para Isaac, a primeira coisa, pastora Flávia, que ele descobre, ele não tinha amigos, ele não tinha com quem contar. E aí os funcionários que ele ainda tinha, que ele mantinha, começaram a brigar com os funcionários de outras pessoas que estavam ali. E a gente está falando de uma época de extrema seca, de uma época numa terra muito difícil. E agora Isaac começa a sofrer boicote ao seu trabalho. Ele trabalhava e as pessoas desfaziam o que ele estava fazendo. Isaac, naquela época, Patrícia, se tornou, por causa da crise, especialista, Adriano, em furar poços e procurar água. Na hora que a crise veio, Isaac, ele teve de Deus uma direção de conseguir aquilo que era o mais importante naquela época. Irmãos, e a gente precisa andar alinhado com Deus de tal maneira que na hora da crise você enxergue a sua oportunidade, que na hora da dificuldade você enxergue o que você pode fazer. Estava comentando com o irmão ali agora, eu trabalhei muitos anos na prefeitura e eu entrei ali na gestão do Pimentel. E quando o Pimentel estava para sair, eu falei com o pastor, amor, eu vou fazer o que eu sei. Vou começar a fazer comida e vou levar marmita para esse povo experimentar minha comida. A hora que o Pimentel me exonerar, eu vendo marmitex aqui, pus ele no circuito, eu faço essa entrega, pus ele no circuito para trabalhar, e a gente vai viver de comida, mas a gente não vai ficar sem renda. Os meninos eram todos solteiros ainda, e aí eu comecei a levar um tanto de marmita, eu me virava, fazia um tanto de comida e levava, e na hora do almoço eu fazia questão de chamar todo mundo para comer de graça. Aqui fulano prova, o povo aqui fala que eu cozinho bem, né? Eu sei que você está lindo, amor. Você está mais 70 quilos mais lindo, né? E aí Deus abençoou que o Márcio Lacerda entrou, ao invés de me exonerar, me promoveu. E fiquei ali até o dia que eu pedi exoneração. Quem caminha comigo há muito tempo lembra, a igreja foi crescendo e eu já não dava conta de trabalhar muito como eu trabalhava e cuidar da igreja. Só que foi na hora da crise. Na hora da crise a gente precisa, ao invés de lamuriar, pedir a Deus direção. Na hora que o problema vem, irmão, a única coisa que você não pode fazer é parar para chorar. Se for para chorar, chora depois. Comentei domingo, vou repetir que vocês não estavam aqui. Pastor passou muito mal na véspera, voltando para casa de viagem. E foi uma noite horrível, né, Jéssica? A gente não dormiu e ele dispondo do estômago, uma virose. E viemos embora para Belo Horizonte. Em determinado momento da viagem, falou comigo assim: e se eu, você ouviu, Jéssica, ele perguntando? E se eu piorar? E se eu não aguentar dirigir, o que você vai fazer? Eu pensei, mas não falei, agora eu vou falar. Falei, até eu tenho medo de mim dirigindo, que dirá os outros do meu lado. Falei, amor, eu não vou ficar aqui chorando. Eu vou me virar. Ou você passa mais mal comigo no volante, ou você sara de uma vez, mas parada aqui na estrada eu não vou ficar, com o carro cheio de gente. E quanta gente, irmãos, que tem Jesus, e na hora que o dia mal chega, as pessoas esquecem. Irmãos, a Bíblia diz que tem dias que Deus vai nos dar vitória, e tem dias que Ele não vai nos dar. Que Deus faz o que a gente quer, e Ele faz também o que a gente não quer.
que Ele é o Deus até da tempestade, Ele é Deus sobre nós, Ele é o Deus que manda a brisa suave, mas também manda a tempestade. Só que se a gente parar, e se Isaac parasse, Érica, o povo todo ia morrer de sede. Isaac, na hora que ele viu aquilo tudo acontecendo, ele tomou uma decisão: eu vou ser incansável no meu trabalho, eu não vou desistir. Tome essa decisão hoje, irmão, de ser incansável com a luta que você está enfrentando. Irmão, as portas tem hora que estão todas fechadas, e às vezes você vai batendo, a porta vai fechando, mas uma hora a porta vai abrir, e é a sua porta. Tome uma decisão de ser incansável com a sua família. Irmão, a gente não está podendo jogar a toalha, a gente tem que socorrer quem está caindo, a gente não pode desistir. Isaac toma essa postura, e ele se torna especialista em cavar poços. Fala bem forte assim: Isaac continuou, Isaac se especializou, Isaac não se cansou. Talvez, irmão, você conhece a palavra, talvez você conhece a Deus há muito tempo, mas às vezes você desistiu, às vezes você se cansou, porque tem lutas que cansam muito, tem coisa que não é tão simples passar. Só que a gente olha para Isaac, e ele estava vivendo aquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia fala que naquele tempo Isaac fez duas coisas para proteger as suas emoções, e a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em pedir a Deus para nos proteger, para a gente não falar o que não vai ajudar, para a gente não desanimar o outro que às vezes está um pouquinho melhor, mais animado, e para que aquilo que as pessoas falam, irmãos, é muito fácil as pessoas falarem contra o projeto de alguém. É muito fácil. Isaac ia furando os poços, e a Bíblia diz que quando ele ia dormir, de repente os inimigos vinham e enchiam os poços dele de entulho. E aí a gente para e pensa, provavelmente alguém que já furou um poço artesiano, já furou um poço aí onde você mora, onde você tem o lugar, alguém já? Ninguém. Mas deve dar um trabalho, já pastor, deve dar um trabalhão, uma canseira, o espaço é pouco, e tem que ir trabalhando até conseguir água. E aí quando ele dormia, sabotavam o trabalho dele, sabotavam aquele poço que ele havia descoberto, que jorrava água. E às vezes, irmãos, alguma situação está tentando te sabotar, e certamente, com certeza não é Deus. Mas é agora que você precisa aprender que a gente não pode falar o tempo todo que está cansado. É agora que a gente tem que tomar a decisão de insistir. Irmão, a gente não pode basear a nossa família, a nossa vida, na vida dos outros. A gente não pode basear os nossos problemas, as nossas dificuldades, nas dificuldades que os outros enfrentam. Existem coisas que a gente precisa passar, até para a nossa maturidade espiritual. Existem situações que nós temos que viver, e isso de uma forma errônea, veio entrando na igreja evangélica de uma forma contrária, quando se começou a se pregar sobre a teologia da prosperidade, e que todo mundo ia ser rico, e que todo crente não ia ter doença, e que todo crente ia ter tudo o que quer. E aí faltou só falar, todo crente vai ser um super-homem, uma super-mulher. E como é que as pessoas ficaram? Começaram na década de 90 para 2000 se sentirem frustradas, porque tudo que era atrelado a coisas que deram errado, era o demônio que estava fazendo. E a gente muitas vezes esquece que a gente vai viver dias em que tudo vai dar errado, e que a doença vem, e que o médico vem, que o exame vem, que o dentista vem, e que às vezes a conta vem, o dinheiro não veio, e que a gente vive épocas que Deus nos ensina. Isaac foi sabotado, Isaac foi invejado, Isaac ficou sozinho, mas ele tomou a decisão de continuar lutando. Irmão, nós não podemos esmorecer. O tempo agora é de você arregaçar as mangas e lutar. E talvez para lutar você vai ter pouca gente do seu lado, porque você não vê muita gente ajudando. Não, vamos de dois empurrando, vamos de dois. Você vê gente querendo usufruir daquilo que muitas vezes você tem. Faz a festona, faz o churrasco e chama todo mundo para o churrasco, e você vai ver, você descobre que você tem amigo que você nem sabia. Aparece o Beltrano, o Ciclano, mas na hora
hora do luto, diz a Bíblia, que é onde não tem uma mesa farta, na hora da tristeza, é que você sabe de verdade quem é seu amigo. Isaac estava sozinho, mas ele sabia que Deus estava com ele. Irmão, procure se animar no Senhor. Não coloque a sua expectativa nas pessoas, não coloque a sua expectativa nas promessas dos homens. A sua esperança está em Deus. Ele é o autor e consumador da sua fé, e Ele não vai te decepcionar. Isaac cavava os poços, ele achava água, os inimigos, e olha só, pensando, Pedro, com um pouco de clareza, não tinha água para ninguém. Era muito mais fácil o inimigo se aliar com Isaac e beber da água que Isaac tinha encontrado. Era muito mais fácil eles fazerem um acordo de cavaleiros. Falou: Isaac, já que você achou a água aqui para nós, eu vou beber dessa água e eu te pago pela água. A terra vai produzir de novo, eu vou te dar o que a terra produzir. Mas eles preferiam ficarem todos sem água do que verem o sucesso de Isaac. Mas no meio deste contexto, irmãos, de fracasso, de solidão, no meio deste contexto de ter que dominar as emoções, Isaac toma duas decisões. Fala bem forte assim, só quem está acordado. Isaac sabia quem era ele diante de Deus. Quem é você diante de Deus, irmão? Quem é você? A gente vive de milagre quando a gente sabe quem é Deus. Você e eu sem Deus não somos nada, mas nós temos a liberdade de entrar na presença dEle, e a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor é fiel para nos ouvir. A Bíblia diz que Ele é Deus sobre nós e que Ele se agrada de nós, e Ele tem prazer de nos agradar. Isaac sabia quem ele era. Isaac não passava o tempo. Procura na biografia de Isaac, procura na história dele, se ele falava assim: nó, velho, o bicho está pegando, o trem está feio para o meu lado, não, vou desanimar, eu vou voltar para a terra do meu pai, eu vou embora, tudo está dando errado. Irmão, você não precisa contar mentira, mas não fica contando problema para os outros que não vai resolver, irmãos. Está tudo bem, irmão, o boleto pode estar até aqui te dando uma facada dentro da bolsa, porque mulher anda com tudo dentro da bolsa, inclusive boleto. O boleto pode dar até uma facada, mas está tudo bem. Não é mentira, irmãos. É porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, e a palavra do Senhor nos garante que Ele nos faz mais do que vencedores. Essa luta de hoje, essa dificuldade de hoje, ela está servindo para te fortalecer espiritualmente, é para você saber quem é o seu Deus, é para você saber que é um Deus sobre você, e que quando todas as portas se fecham, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre você da bênção e da presença dEle. Isaac sabia quem ele era. Ele era o filho da promessa, Anderson. Ele era o filho amado de Abraão. Isaac sabia quem ele era. E quem é você? Irmão, à medida que você conhece a palavra de Deus, você descobre a sua identidade. Você descobre que o Senhor te trouxe a esta terra com um propósito. Você descobre que a alegria dEle é a sua força. Você descobre que Ele te dá força para lutar. Você descobre que não está só na Bíblia, mas que é para você hoje, que Ele continua falando a mesma coisa. No 3 você pode gritar o seu nome, até você que está com sono, você pode gritar o seu nome bem alto aí. 1, 2, 3. Deus olha para nós e fala: não tenha medo, eu te escolhi. Só isso para mim já basta. A moral que eu fico de saber que Deus falou: eu te escolhi, é uma moral, é uma coisa. E Ele fala: não tenha medo, não se assuste nem se apavore. Aí eu já ia preocupar, se Deus está mandando não apavorar nem assustar, é porque o pau vai quebrar em algum momento da minha vida. Aí Ele continua dizendo: quando você passar pelas águas, você não vai se afogar.
Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Não tenha medo, eu vou te tomar pela mão, eu vou te sustentar, eu te ajudo, eu vou te tomar pela mão e eu vou com você. Onde você entrar, eu entrarei. Onde você tocar, eu tocarei. Benditos serão os seus dias sobre a face da terra. Bendita será a sua família. Bendita será o seu trabalho. Benditos serão aqueles à sua volta. Bendita serão as obras das suas mãos. Você será bendita ao entrar e ao sair. Eu serei o seu escudo. Eu serei a sua retaguarda. Praga nenhuma virá sobre você. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu escudo. Eu sou o seu lugar seguro, o seu castelo forte. Eu sou sua torre fiel. É isso que a gente precisa crer. Isaac sabia quem Deus era. Quem Deus é para você. Ele não é só o Deus que abençoa o outro. Ele não é só o Deus que abençoa o povo da palavra. Ele não é só o Deus que faz a família do outro ser abençoada. Ele é Deus para você e para sua casa. A segunda coisa que Isaac aprendeu, fala bem forte assim: Isaac aprendeu a lutar contra o ambiente à sua volta. Irmão, estava tudo ruim. Você já ficou num lugar que está tudo ruim? Você já trabalhou num lugar que ninguém olhava para sua cara, que ninguém... Primeiro dia de serviço, quem lembra? Primeiro dia de serviço, você chega e a pessoa olha para você e quase que ela fala assim: você devia ir embora, senão eu vou te pegar. Você chega e você tem que ser bonzinho, você tem que fazer amizade, e às vezes as pessoas não querem. Isaac decidiu lutar, mesmo com tudo à sua volta. Irmão, não é hora de você desistir. Não é hora de você largar a rede. Não é hora de você pensar em parar. A Bíblia diz que Isaac lutou. E olha o que a Bíblia fala. Fala comigo assim: Isaac colheu. Irmão, presta atenção. Naquele mesmo ano, é no ano que o pau quebrou para o lado dele, no ano que deu tudo errado, ele furava um poço, o inimigo vinha e tampava. Diga bem forte assim: Isaac colheu. Naquele mesmo ano, a 100 por 1, para cada grão de semente que Isaac plantou, ele colheu 100. Só que a gente está falando no tempo que ele fala comigo assim: no deserto e no tempo da seca. Sabe por quê? Porque Deus o abençoou. Deus o abençoou. Gênesis 26, 12, por favor. Deus o abençoou. E a Bíblia diz assim: e o homem, se fosse hoje assim, o cara enriqueceu. E ele enriqueceu foi muito. Vamos ler isso aqui animado, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Isaac formou lavoura naquela terra. E quando? Colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Olha o 13. O homem o quê? Ô, gente, vamos ler isso aqui com gosto. Vamos lá, 1, 2, 3. O homem e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Irmãos, não é uma pregação sobre dinheiro, e nem é a pregação da teologia da prosperidade, mas é um exemplo do que pode acontecer com alguém que teme ao Senhor e sabe quem é. E o dinheiro, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas a gente pode ser rico. A gente pode ser riquíssimo de família, de paz, de alegria. A gente pode ser riquíssimo com 20 e tantos anos de casado. A gente pode continuar sendo riquíssimo numa área que ninguém quer trabalhar, e você vai prosperar, porque Deus, Ele é fiel. Você pode ficar de pé no seu lugar? O que a gente não pode é desprezar que o Senhor está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Eu não sei se tem gente